Reinaldo, saiu Né? uma pesquisa Latam Pulse, né? Você mencionou aqui na abertura do programa uma parceria Isso. da Atlas Intel com a Bloomberg, que mostra a aprovação de Lula superando a reprovação, e é pela primeira vez que isso acontece nesse ano. Numa eventual simulação de segundo turno, aumenta a distância entre Lula e Tarcísio de Freitas e foram ouvidas 7.334 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho, margem de deixa eu ver, um ponto Margem percentual, de erro margem de de um erro, ponto. né? Né? E aí Isso. tem outros cenários de segundo turno também, né? O Lula contra Eduardo, contra Jair, contra Michele, enfim, contra Ratinho, Caiado, e o presidente Lula venceria todos. Pois é, venceria todos. E aí, rapaz, olha só. Você se lembra, porque nós tratamos muito disso aqui, eu lembro que eu até brinquei aqui com o que eu chamo meu ovo de cristal, né? Dizer assim, ó, eu não faço previsões e tal, mas o Lula chegou a ser dado como carta fora do baralho. Você sabe disso. Eu tenho um monte de coluna guardada aqui para curiosidade antropológica. Né? Uma delas, inclusive, que dizia Brasília está à deriva. Parecia que... Você imagina, o que é um barco à deriva? Né? O que é um navio à deriva? É o caos, né? É ser tragado pela onda. Bom, a aprovação do presidente Lula, nós temos um gráfico aí, né? De 50,2% agora, superou a desaprovação de 49,7%. A última vez que o presidente tinha registrado um saldo positivo nessa pesquisa tinha sido em outubro de 2024. Né? Se a gente pegar maio, 53% reprovavam e só 45,4% aprovavam. Então, você sai aí de uma diferença de quase 7 pontos, né? E agora você vai para um salto positivo, de maio para cá. Maio foi um mês importante. A inflexão já vinha acontecendo muito lentamente, mas maio foi um mês importante, que foi quando começou o debate sobre quem vai pagar a conta do ajuste. Né? O debate começou maio, junho, né? E as pessoas começaram a se dar conta, bom, e não é que os endinheirados não querem pagar imposto e querem que a gente pague, né? E aí vem esse troço todo, a pesquisa entre os dias 25 e 28, portanto já pega essa onda aí, ainda não pega a Lei Magnitsky, né? Ainda não pega o tarifaço agora realmente consolidado, né? Mas está havendo uma mudança. Se vai continuar, se não vai continuar, eu não sei. Eu sei que essa decisão da extrema-direita de levar a coisa para porrada não está sendo boa para eles. Né? E aí, que conselho eu dou para eles, ô Diego? Bom, Continuem. Eu acho que vocês são forças do atraso. Né? Isso. Sigam assim mesmo. Né? Ou anistia ou nada, ou deposição do Alexandre ou nada, ou vamos nessa. Né? Aí tem a avaliação do governo, propriamente, ainda o saldo é negativo, 48,2% reprovam e 46,6% aprovam. Né? Então, o gráfico aí também. Em maio, a reprovação era 52,1% e a aprovação 41,9%. Então, você vê que tem uma mudança importante aí também. Ainda, veja que a boca do jacaré contra o governo está se fechando, né? Não sei se vai haver depois a boca abrindo do outro lado. Então, também aí você tem uma mudança, que é uma mudança razoável. Né? Numa simulação de primeiro turno, Lula cresceu de 44,6 em junho para 48,5, com a margem de erro de 1 ponto, pode-se falar cresceu. O Tarcísio caiu de 34 para 33. E os demais candidatos juntos caíram de 15,1 para 12,7. Então, aqui também você tem um viés de alta para o Lula. Né?
No segundo turno, se esses números se cumprissem, né, o Lula venceria o Bolsonaro com uma margem maior do que venceu, se o Bolsonaro fosse candidato, mas ele não será. Ele vai estar na cadeia. Né? No eventual segundo turno, Lula, Jair Bolsonaro, o Lula cresceu de 44 para 47,8 e Jair Bolsonaro caiu de 46 para 44,2. Aí você vê que o Jair estava na frente, a gente vê pelo gráfico, e houve o cruzamento. E com Tarcísio de Freitas, o Lula cresceu de 46,9 no mês passado para 50,4. Agora o Tarcísio caiu de 47,6 para 46,6. Então houve uma inversão. E depois, isso a gente tem no gráfico de linha ali. E aí tem um outro gráfico com outros nomes, o Lula vence todos. Eu diria o seguinte, isso aqui quer dizer que o Lula vai ganhar a eleição? Não. Não. Quer dizer que há 3 meses, menos até um pouco, 2 meses, esse cenário não estava dado. Essa é uma das pesquisas, vamos ver as outras, mas como essa pesquisa tem um histórico, é um histórico que não era nada favorável ao Lula, eu ainda considero injusta a avaliação do governo. Acho que o governo é muito melhor do que está aí. Mas não interessa. Né? Essa é a avaliação, essa é a pesquisa que fizeram. Então, se a direita continuar nessa toada, né, se as escolhas forem essas, se eles não conseguirem líderes com coragem de, ao menos, criticar o tarifaço, de, ao menos, criticar Trump, né, é uma coisa, convenha, absolutamente vergonhosa mesmo, né? Vexaminosa para essa gente toda. Né? Bom, vai ser o quê? Que proposta eles têm para o Brasil? Que não seja criticar Lula? Né? Até agora, nenhuma. Então, tanto eles falam na polarização, mas eles só sabem fazer política e só sabem ser afirmativos sendo reativos. Porque não tem nada. A hora que se pede, que se cobra, que digam algo que preste, nada aparece. E a Quest fez uma pesquisa, um levantamento nas redes, né? 60% das manifestações contrárias à aplicação da Lei Magnitsky. Né? Eu conheço o Alexandre há muitos anos, Alexandre de Moraes. Eu acho que a última coisa que o Alexandre imaginou, Diego, fazendo aqui uma piada, é que um dia ele fosse ser popular. Entende? Porque não, é um ramo de atividade em que, enfim, embora tenha sido ligado à política, tal, num dado momento, lá atrás, você pensar em se candidatar, mas não ser popular exatamente, não, né? Especialmente na área em que atua. Mas veja você, ele passou a encarnar a soberania nacional. Né? Eu acho que nem ele esperava isso. Né? Lembrando que ele foi indicado pelo presidente Michel Temer, né? Eu até brinquei ontem, lembrei no rádio, eu defendi vivamente a candidatura, a indicação dele, escrevi muitos textos a respeito, considerava que dos nomes que se apresentavam então, e que eram ali supremáveis, ele era de muito longe o melhor, né? E eu lembro que à época eu tomei muita porrada dos bolsonaristas, que não confiavam nele, porque eles queriam alguém que eles confiassem, sei lá o que significa, e também dos petistas, né? Porque o Alexandre, quando teve o habeas corpus preventivo para o Lula, ele foi um dos 6 que votaram contra o habeas corpus preventivo, então os petistas não queriam e tal. Bom, a verdade é a seguinte, né? Devemos a Alexandre, em grande medida, ao Supremo, sim, ao Alexandre, ao Gilmar, alguns que lutaram ali,
bravamente, mas devemos ao Alexandre, em grande medida, a sua resiliência à sobrevivência da democracia brasileira, né? Porque nos momentos decisivos ele soube a hora de dar um basta, né? E assim tem de ser. Depois do intervalo.